Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, né? Vamos começar aqui a nossa aula de energia solar térmica. Só reformulando que a gente parou exatamente fazendo um dimensionamento, né? Um estudo de caso, né? De uma residência com 4 pessoas morando, né? Onde teria um fluxo, né, de uso de água ali especificado de acordo com a demanda daquela residência, tá certo? Deixa eu voltar aqui e compartilhar com vocês os nossos. Qual foi o estudo de caso, né? Então, só um minutinho. Então, no estudo de caso aí que a gente iniciou, né, a dimensionar, né, o sistema, foi exatamente esse aí, né, onde tinha 4 pessoas e alguns equipamentos, certo? Esses equipamentos eram uma ducha de banho, um banheiro, né, uma pia de cozinha, um lava-louça e um lava-roupa. Essa residência, né, ela está localizada exatamente conforme os dados, localizada, né, em Juiz de Fora, melhor dizendo, né, em Minas Gerais, onde a temperatura média anual é de 20 graus Celsius, né, e a irradiação global média é em torno de 5 kWh metro quadrado dia, está numa latitude em torno de 22 graus, né, a telha está com inclinação, né, de 20 e está direcionada aí, né, a 15 leste como referência o norte geográfico, certo? Então seria mais ou menos esses dados aí do nosso estudo. A gente até iniciou fazendo os cálculos, né? Um dos primeiros cálculos é exatamente determinar o volume de consumo, né? A gente fez isso, certo? Determinou o volume de consumo. Só um minutinho, eu vou compartilhar minha tela aqui. Acho que é melhor, porque eu vou ficar passando. Pronto. Então, a gente determinou, né, o volume de consumo de acordo com nossos cálculos, né, para essa quantidade de pessoas, né, e esses instrumentos seria necessário um consumo diário de 933,25 litros, né, com temperatura quente, ok? Depois, o outro cálculo que a gente realizou foi exatamente o volume de armazenamento, né, no boiler, e é no tanque de armazenamento, qual seria necessário esse volume. Também fizemos esse cálculo. E aí, para nosso cálculo, ele ficou aproximadamente 848,4 litros. Né? Então, seria necessário, pelo menos, eu ter esse tanque, né? E condiz, né, com os cálculos, porque conforme a norma ela estabelece que seja maior ou igual a 75% do volume do consumo. Né? Então, aí está maior do que 75%. A gente fez o cálculo de 75%, dava aproximadamente, deixa eu ver aqui, 933,25 vezes 0,75. Pronto, ficava 700, né? Então está maior, certo? Aí outro parâmetro que a gente calculou foi a energia útil, né? Que é a energia que precisa. Assim, a gente vai ter uma energia maior recebida, mas nem toda energia vai ser transformada em energia útil, né? Que vai exatamente ser utilizada para aquecer a água. E aí essa energia também a gente calculou, né, qual seria a energia útil para fazer esse aquecimento, certo? Que para nós
ficou em torno aí de 650,16 kWh mês, né, de acordo com nossos cálculos. Então, já determinamos volume de consumo, determinamos volume de armazenamento, determinamos energia aí útil, né? De acordo com a norma, as orientações da norma, falta a gente ainda definir, né, a área de troca térmica, né, que seria necessário, né, que é a área do coletor. E aí, de acordo com o cálculo, né, o que é necessário? Você ter ideia da energia útil, a gente já determinou, mas a perda, né? Porque o que é que acontece? Essa energia útil é que vai ser utilizada somente para aquecer a água, mas a gente sabe que a energia que chega no coletor é maior, e aí ele tem uma perda, né? Nem toda energia é transformada em energia útil, então há uma perda. Essa perda também precisaria calcular, né? Precisaria saber quanto é que vai ser perdido na troca, né, de energia por radiação, energia por convecção, energia por condução, né, ali nos equipamentos. Mas a norma estabelece uma pior situação, né? Ela diz assim que você pode assumir que essa perda seja de 15%, né, em relação à energia útil. Então, você pode assumir essa pior situação e atribuir essa perda nessa proporção, certo? Então, de acordo com esse cálculo, o que ele diz aí na área do coletor, né? Você vai ter exatamente a área referente a metro quadrado. Certo? Vai ser necessário, né, você ter a irradiação global média, né, daquele local, né, nas unidades de quilowatts-hora metro quadrado, certo? O que ele chama aqui... Só um minutinho. Só para a gente ir apontando as siglas, né? Então, o que ele chama aqui de FC instalação, certo? É um fator de correção. Isso é chamado de fator de correção de instalação, né? Todo e qualquer parâmetro ele não é 100%, né? Ele tem alguns erros, né? E aí, esse fator de correção precisa ser calculado, certo? A gente vai mostrar que existe uma equação para ela também, certo? Que é esse fator de correção, para minimizar os erros na instalação. Outra é esse PMEE. O que seria esse PMEE? Né? Exatamente a produção média mensal daquele coletor, né? De energia daquele coletor. E aí isso muda de fabricante por fabricante e de modelo a modelo. A gente vai ver como é que a gente olha esse PMEE, né, de acordo com o Inmetro. Né? O Inmetro ele fornece tabelas atualizadas, todo ano ele fornece essas tabelas atualizadas sobre os modelos de coletores, né, sobre a eficiência desses modelos, vou já mostrar aqui também, certo? E esse IG é exatamente a irradiação, que a gente acabou de comentar, ok? Então, só para a gente dar andamento, né, o que seria esse fator de correção, certo? Esse fator de correção está diretamente ligado à instalação, né, porventura mesmo por causa da inclinação do modelo conforme a orientação do Sol, certo? Então, ele diz aqui, ó, esse fator de correção para inclinação e orientação do coletor, né, relacionado à fonte primária de energia, né, no caso aí o Sol. Aí o beta é a inclinação do coletor, né, esse beta aqui, ó, é a inclinação do coletor em relação ao plano horizontal, né, expressa em graus, né, então tem que estar em graus. Tem o beta ótimo, né, então beta ótimo é exatamente a localidade, né, em que você vai fazer os cálculos mais 10 graus, né, o 10 graus seria o padrão, né. Como você não tem, né, exatamente o 10 graus, então você atribui exatamente a latitude local mais 10 graus. Né? Então, recomenda-se que seja adotado o valor de módulo da latitude local mais 10 graus. Né? Professor, bom dia. Bom dia. Essa
Essa latitude aí, a gente pega lá no mapa, em relação à nossa você pode, região, né? É tipo você pode orientar-se pelo mapa, né, ou Google Map, ou outra fonte que lhe dá exatamente a localização, né, no local que você vai fazer o projeto, certo? Ou outra fonte, certo? Que para assim, para cada canto que você for fazer, vai ter uma localização diferente, né, uma latitude diferente. Então é necessário pegar desses locais que vai ser realizado o projeto. E esse gama, né, o gama que ele se refere aqui, ó, é exatamente esse aqui, ó. O gama é o ângulo de orientação dos coletores solares em relação ao norte geográfico, que é o azimuth, né? Então, quanto mais distante está do azimuth zero, então quanto mais distante está do azimuth zero, ele vai ser contribuído, né, no cálculo aí do fator de correção, certo? Então, ó, outra coisa importante, né? Como eu disse para vocês, ó, o beta, né, que é exatamente a inclinação do coletor, né, relacionado ao plano horizontal que vocês vão fazer, na maioria das vezes ele tem que ser maior e menor do que 90, né? Ou maior do que 15 e menor do que 90. Porque o 10 é o ideal, né? Mas na maioria das vezes a gente sabe que o telhado não tem uma inclinação de 10, né? Ele tem uma inclinação maior com o horizonte, né? Então, normalmente ele vai ficar entre 15 a 90, né? Por causa exatamente que os telhados eles são projetados para escoar a água, né? Então, menor 10 graus praticamente não escoa, certo? Então ele tem uma inclinação maior. Então, por isso que essa relação, né, do beta ótimo tem que ser atribuída exatamente essa proporção, certo? Ok? Vamos lá, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, né, é calcular o fator de correção antes da área, certo? Porque como a área vai precisar desse fator de correção, né, o que a gente tem aqui, né? A gente tem a energia útil, a energia de perda também a gente vai ter, porque, como eu lhe disse, né, de acordo com a norma, você pode utilizar a pior situação, que seria uma perda de 15%, né? Aí, determinando o fator de correção, a gente precisaria só olhar o PME, né, de uma placa qualquer, né, que a gente poderia olhar e comprar. E o IG, que é a radiação global, a gente já tem, né, conforme dados fornecidos aí pelo estudo de caso, certo? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vou só pegar a equação. Só pegar a equação aqui, né, e jogar lá na planilha que a gente está fazendo. Vou pegar isso aqui, botar bem aqui assim, né? Se tiver qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar, tá certo? Então, primeiramente, né? O beta ótimo, né? Então, esse beta, deixa eu botar aqui B. Então, é o seguinte. FC, instalação, é igual, né? 1 sobre. Aí, no caso aqui, vai ser 1 menos 1,2 vezes 10 a menos, 10. Oi? 10 a menos 4, né? 10 a menos 4. Deixa eu ver se dá para colocar aqui como um. Vou deixar aqui, mas é 10 elevado a menos 4, tá certo? Aí, vezes
se não me engano, o nosso beta, né? O nosso beta era de 20, né? Se não me engano, não é isso? Vou dar uma olhada aqui. Tá aqui, inclinação do telhado, né? Então, inclinação do telhado, né? Seria de 20, né? Então, ele vai ficar exatamente na proporção do telhado, certo? Então, esse aqui seria de 20. Ó, ele até coloca aqui, ó. É a inclinação do coletor em relação, né, ao plano horizontal, expressa em graus, né? Aqui seria de 20, né? Menos, aí o próprio latitude, né? Então, no caso aqui, ó. O B ótimo é a inclinação ótima do coletor para o local de instalação, expressa em graus. Recomenda que seja, né, adotado o valor do módulo, né, da latitude local mais 10, né? Do nosso caso, do estudo de caso, a latitude aqui que ele expressa seria de 22, né, mais 10, né, isso que daria 32. Então, ficaria 32. Ambos aqui, ó, elevado ao quadrado, certo? Mais 3,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o gama, que no caso do gama, ele vai ser exatamente a orientação, né, do coletor solar, né, ao norte, certo? Esse nosso caso, acho que é 15, né? Deixa eu ver aqui, acho que é 15. É, 15. 15 leste. Pronto. Aqui seria 15. Leste também ao quadrado, certo? Então, pegando aqui, eu vou pegar aqui individualmente esses cálculos. Aqui embaixo. Aqui vai ficar 1 dividido. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui. Só para... Então, 1 continua aqui em cima, né, como numerador, e agora vamos tentar expressar aqui embaixo os denominadores, certo? Vou continuar aqui embaixo com 1. E aí eu vou multiplicar, eu vou deixar também esse 1,2 vezes 10 a menos 4, né? E aí eu vou só resolver aqui no caso do beta menos beta ótimo, né? Tudo ao quadrado. Então seria 20 menos 32, né? 20 menos 32, que dá 12, não é isso? Menos 12, só que como é o quadrado, ele fica positivo, né? Então, ele vai ficar 144 aqui. Então, seria uma multiplicação de 144, certo? Mais o 3,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o 15 ao quadrado, né? O 15 ao quadrado dá 225, né? Pronto. Volto, continuando
no cálculo, continuando aqui, então, ele vai ficar 1 dividido, né? Dividido 1 menos. Agora eu vou resolver exatamente o que está entre parênteses aí, certo? Que seria 1,2 vezes 10 a menos 4 vezes 144 mais 3,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 225. Então, tudo isso aí em parênteses vai dar exatamente igual a 0,02516, né? Que é o mais próximo. Então, logo, pegando 1 dividido por essa subtração, né? Que é a subtração 1 menos esse valor. Então, 1 dividido por essa subtração 1 menos 0,02516. Isso aqui vai dar exatamente igual a um fator de correção de 1,02581, certo? Ele é adimensional, né? Ele não tem unidade porque é um fator de correção, certo? Esse aqui seria o nosso VC de instalação. Deu para entender aí, pessoal? Eu consegui o VC de instalação. Deu, professor? Não deu? Deu sim. Ah, certo. Okay. Vou abrir aqui outra janela, outro documento. Pronto. Vamos lá, né? O próximo passo, né? A gente encontrou aqui. Então, o próximo passo é exatamente fazer, né, a área do coletor, né? Então, a gente já descobriu o fator, né, de correção, né? Agora vamos precisar determinar qual seria essa área de coletor. Mas antes da área do coletor, é necessário a gente determinar qual seria nosso equipamento, né? Qual seria o nosso coletor para isso, certo? Então, para ter o que a gente chama aí de PMEE, né, precisa buscar, né, no site do Inmetro a tabela, né, de eficiência energética dos coletores solares, certo? E aí você pode ir lá no site, né, do governo, ele fornece uma tabela, né, de diferentes fornecedores, né, anualmente ele faz isso, certo? Esse que eu vou mostrar para vocês é do ano passado, né? Eu não peguei desse ano, certo? Do ano passado, mas dá esse entendimento, certo? Deixa eu mostrar aqui, esqueci aqui, pronto, aqui é a tabela. Deixa eu só ampliar aqui, né? Ela tá ruim de ver aí, não é? Tá péssimo, né? Que é bem pequenininho, são vários fornecedores, ó. Se você olhar aqui, eu tenho diversos fornecedores. Deixa eu ver até quantas páginas tem. 18, né? 18 e cada um com fornecedores, modelos, marca, né, diferentes, certo? Tudo aqui voltado somente para coletor solar. Aí tem coletor solar para banho, mas principalmente para banho, né? Você vai ter tabelas específicas, mas isso aqui é só para banho, certo? Então, esse coletor voltado aí para banho. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ampliar só para a gente entender um pouco mais dessa tabela. Pronto, vamos lá. Tá aqui em cima. Tá aqui, pronto, ó. Aqui e aqui tudo especificado pela Inmetro, certo? Ele que faz essa análise. E aí fornece esses dados. Então, aqui é o Programa Brasileiro de Etiquetas, né? Que vai exatamente referenciar lá a etiqueta desses equipamentos. Aqui eu vou ter,
Ó, aqui eu vou ter o fornecedor, né? Então eu tenho o nome da empresa. Do lado, né? Desse lado aqui que vocês estão vendo. Desse lado aqui eu tenho a marca, certo? E tem os modelos, certo? Então, diferente marca vai ter modelos, né, diferentes. Aí ele tem aplicabilidade, no caso aqui para banho, né? Aplicabilidade para banho, certo? Eu não estou conseguindo marcar, certo? Mas vocês estão conseguindo visualizar, não estão? Tá dando para acompanhar. Ah, certo. Aí aqui tem a pressão de funcionamento, né? A pressão máxima que ele é permitida, né? Então, no caso aí, em quilopascal seria de 400, né? MCA de 40. Tem a área externa do coletor, então aí ele já tem a sua área externa, no caso aí de 1,23, esse aqui, né? Que eu estou me referindo logo primeiro, né? Aí a produção média mensal de energia, né? Por coletor em termos de mês, 96 kWh. Em termos de metro quadrado, né? Então, quilowatt-hora mês metro quadrado seria 78,1. Sua eficiência, né, conforme o Inmetro, né? Que o Inmetro conseguiu visualizar nos testes, né? Em média seria de 56,7 esse primeiro, então logo é classificado aí, né, pelas placas lá de eficiência, né, no B, certo? O material que é utilizado aí para absorver, né, o calor, então o material constituído, né, é de alumínio, né? Aí fala aí, o número de registro do objeto está cadastrado lá nesse código, né, e a data de concessão foi de 2017. Então cada fabricante ele vai ter, né, essas concessões, né? Pois bem, então, nesse caso, a gente precisa determinar qual seria o nosso, né, para fazer o cálculo de quanto de área necessária seria cabível, né, para isso, né? No nosso estudo aqui de caso, eu escolhi, vou colocar aqui, acho que eu escolhi um. Ah, o site aqui tá o site, ó. Eu acho que esse aqui é o site. Ah, não, só protetor solar termo aplicado para o banho. E você, como é para o banho, aplicado para o banho, certo? Aqui é o que eu escolhi, certo? Eu escolhi esse atual, né? A marca do modelo Master 1.3, com a área de coletor 1,23, né? Com produção média mensal de energia, né? Isso por metro quadrado de 84,4, né? De unidade, né? Com eficiência energética de 61,1%, né? Então, para o nosso cálculo, a gente vai utilizar isso aí. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui a área. Vou colocar aqui para me nortear, né? Então, pronto. Então, energia útil, né? Isso aqui a gente já viu quanto é. Então, voltando para cá. Esse aqui é o volume, né? Tá aqui, energia útil, né? Então ele vai dar esse valor aqui. Lembrando que aqui é por mês, né? Ó. Então, quilowatt-hora mês. Aí, de energia, energia de perda, né? O cálculo, né? Na sua pior situação seria de 15%. Então, seria 0,15 vezes 650,16.
certo? Estou fazendo o cálculo aqui. Ele dá 97, né? Perda aí, 97,52. Opa, 52 quilowatts hora por mês. Dados. Aí o próximo, né? Certo. Vou botar aqui os dados aqui para facilitar, para não ter que ficar buscando. VC de instalação, né? Se não me engano, ele deu 1,0. Ah, 25,81. Certo. 25,81. Aí o outro é o. Ah, certo. O PMEE, né? Esse valor a gente pega daqui, ó. Isso aqui. Nesse caso aqui, a gente vai pegar esse valorzinho aqui, ó. Que ele tem que estar na unidade de quilowatts-hora mês metro quadrado. Porque como está na unidade de mês, né? O mês se cancela com o mês lá, que eu acabei de mostrar para vocês, né? O quilowatt se cancela, né? E aí vai sobrar exatamente a unidade que a gente está querendo, que é a unidade de metro quadrado, né? Então, nesse caso aqui, aqui 84,4 quilowatts hora mês, certo? Ah, sim, e o IG, né? IG, ele forneceu é 5, se não me engano, só confirmar aqui. Confirmar aqui, só um minutinho. Seria de 5 kWh metro quadrado dia, né? 5 quilowatts hora metro metro quadrado dia. É isso? Pronto. Estamos aqui, então vamos para os cálculos. A área do coletor. Então aqui vai ficar 650,16 mais 16 mais 97,52. Lembrando que aqui eu vou botar aqui as unidades para a gente saber, né? Quilowatts hora dividido por mês vezes 1,02581 vezes 4,89. Aí aqui embaixo, né?
fazer assim. Sabe aqui que é uma divisão. Pronto. Aí aqui embaixo vai ser 84,4 quilowatts hora por mês vezes 5. Aí aqui tem metro quadrado, né? Peraí, tem metro quadrado. Deixa eu só olhar aqui para confirmar. Em termos de unidades. Metro quadrado aqui. Vezes quilowatts hora metro quadrado dia, né? Então, meia área do coletor, aqui ele vai ficar, vamos lá, né? 650,16 mais 97,52, aqui dá 747,48 vezes 1,02581, né? Vezes 4,89. Aí aqui dividido, ok. Aí essa multiplicação de 84,4 vezes 5, aqui dá 422. 422. Metro ao quadrado aqui, né? Então, logo aqui. Isso aqui vai ser igual, né? 747,48 vezes 1,02581 vezes 4,89 dividido por 422. Então, isso aqui vai dar 8,88. Então, você botar aqui 89, arredondando. Metro ao quadrado. Certo? Metro ao quadrado. De área total. Certo? De área total. É o que a gente precisa fazer aqui, né? Só para a gente relacionar as unidades. Certo? A gente vê aqui como é que seria, porque aqui deu metro quadrado. Nesse caso aqui, tá aqui, mudar de cor, botar vermelho, aumentar a espessura, certo? Quilowatts hora mês, né? Ele se cancela com quilowatts hora mês aqui, certo? Deixa eu só ver outra coisa aqui. Certo, se cancela com quilowatts hora mês, né? Ficando aí
metro quadrado, né? Metro quadrado por... Deixa eu só ver aqui o negócio. Dia. Vai dar aqui no caso metro quadrado, né? 8,89 metro quadrado, certo? Por dia. Por dia. A unidade aqui é por dia. Né? Já porque não importa, né? Dia ou não, porque ele é fixo, né? Então não precisa colocar aqui não. Ele não importa. Então no caso aqui daria 8,89. Aí uma coisa interessante a gente saber, por exemplo, se a gente utilizasse, né, essa... Deixa eu ver aqui. Pronto, se a gente utilizar esse fornecedor aqui, ele dá, né, ele dá uma área aqui, ó, de metro externo, né? Então, quantas placas desse aqui seria necessário para colocar, né? Então, é só pegar aqui o número de placa, né? O número de coletores. Seria exatamente igual a 8,89 dividido por 1,23, né? Que é o número, é a área externa do coletor. Então, 1,23. Então, seria necessário 7,22 coletores, né? Então, logo, praticamente 8 coletores, né? Porque se ficar 7, né, você pode ser que não atinja o perfil ideal. Então, é melhor exagerar para mais, né, do que para menos, certo? Deixa eu voltar aqui para as... Certo, pronto. Aqui, galera, pergunta... No momento, não. Ok. Pronto. Então a gente define aqui, então a gente definiu, né, pelos cálculos, né? Voltar lá para o começo. Aqui não. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui a gente definiu o volume, né, de consumo. Depois foi definido o volume de armazenamento. Depois foi definido... Deixa eu ver aqui. Esse não. Depois foi definido a energia útil, né? Esse fator de correção é só para poder definir a área, né? Então, depois foi definida a área. A área do coletor e o número de coletores que seria necessário, certo? Então, a gente definiu a área e o número de coletores que seria necessário. Outra parte que a gente pode coisar aqui é determinar a eficiência do nosso sistema, né? Então, a eficiência do nosso sistema está diretamente ligado, né, com a irradiação solar, que nem radiação solar, né? É a irradiação global que chega lá no coletor, certo? Que seria exatamente essa aqui, ó. Que é o nosso 5 lá, né? Que é a radiação que chega no coletor. A energia útil, né? A energia útil que foi utilizada, né? E a área do coletor, certo? A área dos coletores.
Claro, isso aqui a gente pode ter uma ideia de cálculo, né? Como também pode ter uma ideia real, né? Quando a instalação estiver já pronta, né? Você determinar qual seria, né? Essa relação, certo? Por exemplo, no nosso fornecedor, né? Ele diz que nossa eficiência aqui, ó, é em torno de 61,1%, né? Então, se essa nossa eficiência é de 61,1%, então eu tenho como determinar qual seria a nossa energia, né? Qual seria a nossa energia solar que vai atingir o nosso equipamento. Então, a energia solar, ela vai ser igual o número da eficiência dos coletores, né? Vezes a irradiação global, né? Vezes a área de coletores, né? Então, sabendo dessa energia, então, energia solar é igual, ele disse lá que é 61,1%, né? Isso está em percentual. O IG, né, é 5 quilowatts hora metro ao quadrado, dia, né? E o nosso coletor, ele corresponde aí, no caso, a 7, né? Vou arredondar aqui para 7. Então, ficaria 61 dividido por 100, né? Que está em percentual, vezes 5, vezes 7. Então, daria 21,38, né? Quilowatts, quilowatts hora metro ao quadrado, né? Metro ao quadrado dia. Certo? Daria esse valor aí, metro quadrado dia. De energia diária, né? Que estaria chegando ali no nosso coletor, né? Diariamente, certo? Que seria de energia útil, né? A partir dali dos coletores, né? Então seria essa daí, de acordo com, claro, com a eficiência do coletor, né? Eficiência do coletor. Aqui o cálculo, ele propõe, né, uma eficiência de 61,1%, certo? Para saber o real, aí teria que fazer, né, o cálculo de quanto a energia está transformando em energia útil, energia de incidência, né, global, vezes as áreas, né, ali do coletor, certo? Pois bem, isso aqui foi um exemplo que eu trouxe como estudo de caso, né? Eu atribuí aí para vocês, aí, eu vou até mostrar aqui, tem uma atividade que eu acabei de colocar, né, com esse entendimento de fazer um dimensionamento do sistema, certo? Só que não utilizando do jeito que a gente está fazendo aqui, né, à mão, né, utilizando o software, né? Deixa eu só mostrar aqui a vocês. Espera aí. Que seria aí essa atividade, né? Exatamente também é para vocês fazerem um estudo. Tem como objetivo dimensionar um sistema de aquecimento solar térmico, né, para uma residência localizada em Teresina, então um local que já está definido, né, fosse em Teresina. Os pontos de água quente, né, uma ducha, um lavatório, uma pia de cozinha, né, uma lava-louça, um lava-roupa, certo? Aí aqui tem alguns parâmetros, né, de Teresina, então localidade de Teresina, temperatura ambiente média, né, seria em torno de 28 graus, temperatura de consumo, né,
Aí no ponto de saída você quer de 40, a irradiação global média diária, né, seria de 6 kWh metro quadrado dia, a latitude, né, em torno de 0,5, né, inclinação do telhado de 20, e lembrando aí que a orientação do coletor, né, está de 15 leste, em relação ao norte geográfico, para minimizar sombreamento, né, significa a direção para onde a face do coletor solar está voltada, né, como comparação ao azimuth, certo? Aí logo embaixo tem uma tabela, né, de dados, né, ó, frequência de uso de cada um, né? Então, cada pessoa vai usar a ducha 2 vezes, o lavatório 3 vezes, a pia vai ser usada somente uma vez, né, uma vez diária, né? O uso coletivo também é uma vez, né, da lava-louça. E a lava-roupa 2 vezes por semana, é o uso coletivo, certo? Eu vou até... ok. Aí aqui, total diário para 4 pessoas, né? Aqui eu já coloquei uma multiplicação, divisão para facilitar o trabalho de vocês. Aí eu quero que vocês façam isso aí numa planilha de Excel, né? Então, esse trabalho não é para fazer aqui à mão, como a gente está fazendo, né? Por exemplo, eu fiz um aqui. Vou abrir aqui. Se ele abre direitinho aqui. Pronto. Esse aqui foi feito exatamente, né, em Excel, né? Ó. Então aqui foi só estudo de casa, né? Então eu utilizei, né, luz de fora. Então foi feito aqui, né, aí luz tal. Então foi feito cada dado eu fiz o consumo de ducha, o consumo de lavatório, certo? Então eu fiz nesse caso aqui, né? Ele deu 932. Então eu fui fazendo aqui, né, etapa por etapa, né, no Excel. Depois o volume de armazenamento, né, o volume de consumo, né, baseado com 75% de consumo, para ver qual está dentro, né, então tem que ser maior, então está dentro. Aí analisei aqui a energia útil, né, aí calculei também o fator de correção, né. Mas, professor, mas aí na planilha está constando só o resultado já, não é só os cálculos. Não, eu faço o cálculo, dá para fazer o cálculo aqui, você bota, porque assim, ele só mostra o resultado, mas você faz o cálculo, né, que você coloca a equação interna, né, dentro. Entendi. Que a planilha você vai colocando a equação interna aqui dentro, ó, certo? Aí ele vai fazendo automático, né? Você pode fazer isso. Isso é interessante por quê? Porque tendo uma forma, um estudo de caso, os demais é só mudar. Ah, eu quero fazer, eu fiz para Teresina, mas eu quero agora fazer para Belém. Eu vou só mudar alguns parâmetros aqui, né? Quais são os parâmetros? Por exemplo, lugar, né? Eu boto aqui para Belém, eu mudo a latitude, porque vai mudar, eu olho lá na coisa, mudo, né? Eu não preciso mais fazer os cálculos, eu vou só mudando algumas janelas e automaticamente ele já vai me fornecendo os cálculos, né? Dentro das equações. Então, automático já vai me dando esses cálculos. Eu não preciso ficar toda hora fazendo, né, na mão. Por isso que é interessante fazer uma vez e já ter isso aqui já pronto, né? Entendi. Certo? E aí, claro, eu coloquei para vocês, né, para vocês me entregarem essa atividade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Me entregar dia 4, né? Vocês vão me entregar numa segunda-feira, né? 4 de maio, ok? E aí a gente vai discutir, né? Dentro de sala de aula, né, o que vocês conseguiram, né, como é que foi, qual é o empecilho, né? Nesse dia 4 de maio, ok? E outra coisa, dia 2, acho que até falei com vocês, dia 2 a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, uma prova, né? No horário pela manhã, de 8 a meio-dia, tá certo? Então, a gente não vai ter esse momento síncrono, né? Vai ter a prova que vocês vão fazer via o CIGA, né? Pelo sistema, tá certo? Levando em consideração o que a gente fez o que a gente abordou até a aula de hoje, né? De coletores, dimensionamento de água, cálculo de residência, né? Sistema, tá certo?
No caso, a prova vai ser só no seu horário de aula, né? Não, de 8 ao meio dia, 4 horas de prova, né? Ah, tá, porque a gente deu uma aula depois da sua, até meio-dia. Ele vai ficar disponível aí, Ah, vai né? ficar disponível. Tá. Vai ficar disponível. De 8 a meio dia. Tá certo? Pergunta, pessoal. Daí, dia 4 a gente tem que apresentar os nossos dados, né, do trabalho. Vai ter que colocar, assim, vai ter que apresentar e anexar lá no CIGA, né? O que vocês fizeram no formato PDF, né? Então vocês vão ter que transformar o material que vocês fizeram em Excel, né? Em PDF, anexar lá o material e apresentar, né? Para mim via o Excel mesmo, né? No formato do Excel. No caso aí, acho que é XLSB formato, Certo, professor. tá bom? Pois bem, galera, então era basicamente isso que eu tinha para a aula de hoje, né? Aguardo vocês em termos de aula dia 4, tá certo? Perguntas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Professor, o modelo é isso aí, né? O modelo é isso aí. O modelo é isso aí. Eu acabei de fazer para vocês. Eu mostrei para vocês, né? O modelo é esse aqui, ó, certo? Professor, segunda-feira a gente tem aula. Segunda-feira tem aula, certo? Tá, Segunda-feira tem aula. Eu vou falar sobre termoacumulação, tá ok. tá bom? Pois até mais, pessoal. Um abraço. Até segunda-feira, viu? Até um bom dia, bom final de semana aí. Até, professor. Igualmente. Bom final de semana aí, professor. Peraí, vamos olhar aqui. Certo.
Deixa aqui para uma coisa aqui. Isso aqui é falta de paciência dimensional, né? Tá, tá. Hum. Grau. Certo. Tá errado. Pode falar. Uhum.
Não, não pode ser, não. Eu juro. Eu só juro. Não.